Boa tarde a todos. Ele disse que eu posso utilizar aquele, mas eu prefiro ficar sem rabo preso. Sim, obrigada. Bom, pessoal, eu estou tendo hoje um dia pleno de realizações como professora, como pessoa que trabalha em educação. Por quê? Já começou de manhã cedo. Quando conversando com o secretário, trocando ideias sobre educação, eu muito adiantadamente comecei a dizer, olha, é interessante fazer isso, aquilo, aquele outro. E alguma coisa me disse que eu estava chovendo no molhado. Tudo isso nós já fazemos. E ele foi me contando, aí eu resolvi ficar quieto e aprendi uma coisa sobre gestão. Pessoal, gestão a gente aprende também observando o que acontece e ouvindo. Faz parte do processo de gestão. Então eu comecei a ouvir. E ouvir os projetos que estão sendo realizados, e eu tive a oportunidade de perceber que existe em Maracanaú um município novo, com desafios especiais que eu conheço lá perto de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, certos municípios novos, mas que tinham uma comunidade já estabelecida. A dificuldade em estabelecer a identidade do município é muito grande. E mais, um município que cresce todos os dias. As donas de casa sabem, arrumam a casa, é só entrar gente que tem que arrumar outra vez, é ou não é? Então, é a mesma coisa que enfrenta o prefeito, é a mesma coisa que enfrentam os secretários de educação, que enfrentam os diretores todos os anos, recebendo turmas novas. E muitas vezes até novos professores. Cadê o meu papel aqui? Ah, tá, então, o que acontece é que a situação de Maracanaú nos mostra como se enfrentam desafios e não se deixa que eles se transformem em problemas, mas em estimulações para a contínua renovação, o contínuo desenvolvimento. Cada gestor que aqui está deve olhar para o seu município e encontrar no município o exemplo do que deve acontecer. Tomando nota das coisas que eu ouvi aqui, eu escrevi uma coisa para falar em primeiro lugar. Aqui nós temos, pois não, aqui nós temos um exemplo do que funciona e do que é preciso ter para funcionar pelo Brasil afora, para a melhoria da qualidade, não apenas da educação, mas de todas as áreas de atendimento público e social. Continuidade. Vocês perceberam aqui? Nós temos um secretário de educação que tem apenas não 19 anos de exercício, mas 19 anos de comprometimento que se renova a todos os anos, que fica não apenas satisfeito contemplando resultados anteriores, mas que vai atrás de novas realizações. Porque afinal de contas, vamos concordar que trabalhar na dimensão do desenvolvimento é quase como enxugar gelo. Quanto mais se enxuga, mais tem para enxugar. Porque toda situação é dinâmica. E
nós precisamos ir nos desenvolvendo. Então nós temos o seguinte: há uma continuidade, mas não um continuismo, mas é a continuidade de propósitos. Nós temos aqui um exemplo de continuidade. Veio o ex-prefeito e teve o fórum da prefeitura atual compartilhado. É ou não é? Pessoal, eu já vi ex-diretor ir embora e levar até a papelada toda da escola. Vocês já sabem, né? Dessa história, vocês já sabem. Aí nós reclamamos muito do sistema, mas nós fazemos a mesma coisa. Um dos princípios que nós devemos estabelecer para a gestão é a continuidade, a articulação. Reparem bem o seguinte: eu me lembro quando eu era criança, participava muito de uma coisa que se chamava corrida do bastão. Você corre e passa o bastão para o outro. Mas aí é preciso uma arte. Você não pode ficar parado aqui e aguardar o bastão. Você tem que começar a correr e o outro continua correndo até o momento em que se nota que houve uma articulação plena entre os dois. O ex-prefeito continua prefeito porque ele continua com compromisso, ele continua participando, ele continua liderando. E as suas ações anteriores continuam participando, porque o fato de estarmos aqui se deve a um ato de uma gestão anterior. Nós, diretores de escola, nós, coordenadores pedagógicos, temos que zelar por esse princípio e por essas características das nossas escolas. Nós ouvimos falar comumente. Eu ainda, fazendo um trabalho voluntário na semana passada, numa escola lá perto de Curitiba, escutei uma professora do 4º ano dizer: olha, eu tenho uma turma de 4º ano, mas eu não posso fazer nada. Os alunos não têm a base do 3º ano. Eu estou perdida. Ela não assume o compromisso de falar com a professora anterior, como ela trabalhou, que dificuldades aconteceu, e continuar falando como professora do 4º ano com os outros colegas seus, com os quais ela frequenta a sala dos professores, para falar como estão os alunos, como estamos nós em conjunto. Porque um professor faz parte de uma equipe. A escola é feita não por cada um. Pois é. E às vezes nós dizemos, na nossa escola nós fazemos um trabalho em equipe e praticamos Exato. E se eu falar mais uma vez, eu estou reforçando mais isso do que a ideia da renovação, da integração, é ou não é? Por isso, vamos tomar cuidado. Continuidade não é criticar para registrar o defeito. A professora do 3º ano não ensinou os seus alunos, mas sim onde é que os alunos estão, o que nós podemos fazer. E enquanto trabalhamos com a turma de agora, olha a corrida do bastão. Enquanto trabalhamos agora, nós já estamos preparando o sucesso do próximo ano, revendo no 3º ano de agora o que está acontecendo com o 4º ano de agora. Então a continuidade é um conceito extremamente importante que estamos observando na gestão do sistema de ensino, estamos observando na prefeitura, mas nós precisamos observar isso nas nossas escolas. Há muito falta de continuidade, há muita fragmentação. As fragmentações muitas vezes ocorrem até entre coordenadores pedagógicos, secretários,
e diretores de escola. Vamos observar essas questões. Gostaria de destacar uma outra questão, de que nós estamos aqui agora, essa tarde, numa cerimônia que não é apenas celebração, não é apenas confraternização, não é apenas o regozijo, a satisfação de estarmos aqui para celebrar a competência como qualidade, mas nós estamos aqui para recarregar energias, forças, estabelecer um espírito de unidade entre todos nós das nossas 87 escolas, cada uma delas como um núcleo de qualidade da educação. Parabéns a vocês! Quando eu cheguei aqui, eu estive observando, parecia que vocês iam fazer prova de concurso, porque estavam com o seu texto do compromisso lendo. Como o meu eu li e já marquei. Marquei algumas coisas em amarelinho e marquei algumas coisas com caneta. Isso daqui é um compromisso, tal como o projeto político-pedagógico da escola tem que estar em cima da nossa mesa. E nós temos que transformar isso que está aqui em ações específicas a serem praticadas todos os dias. E eu gostaria de chamar a atenção para a questão mais ao final, na qual nas obrigações específicas tem os resultados que dizem respeito a que deve a escola. Antes, há coisas que dizem respeito ao que fazer, e que não é tudo. Ali são algumas questões básicas. Pessoal, tal como uma prova de competência dos alunos dos exames do Estado do Ceará, como é? SPAES? O SPAES, o Prova Brasil, que vai dar o IDEB, ou qualquer exame que nós façamos, aqueles resultados se pautam para verificar o mínimo. Aquilo é apenas uma representação. Por isso, os 5% que nós melhorarmos desses resultados, nós estamos melhorando para o mínimo. Vocês já imaginaram que é chegar à média do mínimo necessário? O Brasil nunca será grande se nós perseguirmos apenas chegar à média do mínimo. Nós temos que ir além disso. E o que vale é nós considerarmos que aquele número é uma representação, é um indicador extremamente importante de dificuldades ou de situações de onde nós estamos e quão longe estamos de onde deveríamos estar. Tanto que começa a estrilar. Não foi isso que aconteceu? Começa a estrilar. Nós temos que todos os dias considerar que aprendizagens que nós queremos dos nossos alunos e o que nós vamos fazer a cada dia. Nós colocamos lá reduzir a reprovação, mas nós deixamos passar o ano e vamos nos preocupar em fazer a recuperação da aprendizagem no fim do ano. Essas coisas não acontecem? A grande maioria de vocês aí fez curso de especialização, fizeram até mestrado, e vocês podem se lembrar do tempo em que vocês recebiam trabalhos para fazer
mas deixavam para fazer mais na véspera, é ou não é? Nós temos esse vício. Isso é um vício que a escola não deve adotar. Mas está lá. Recuperar o aluno lá no começo, lá no final. Em vez de considerarmos o fracasso do aluno ocorre a cada dia, um atrás do outro, atrás do outro e atrás do outro. Reforçando. Portanto, esses compromissos devem ser traduzidos em ações diárias, semanais, mensais. Nós começamos do anual, do geral, passamos para o semestral, passamos para o bimestral, mensal, semanal e diário. Uma caminhada de 100 quilômetros começa com a primeira passada. E nós não podemos eliminar nenhuma passada sob pena de perdermos a caminhada. Porque chega um momento que a gente diz assim, agora já não dá mais. Como a professora do 4º ano que disse, essa minha turma já vai ser reprovada. Eu não posso, não tenho o que fazer. Tem gente que não diz, mas pensa, ou deixa um aluno ou outro. Pessoal, gestão pensa em todos e em cada um. Gestão pensa em integração. Vamos então aqui passar rapidamente por uma porção de questões para pontuar um entendimento comum para a discussão por vocês que aqui estão de cada uma das escolas, que vão às suas escolas na segunda-feira, façam a sua reunião da equipe gestora e discutam objetivamente em relação à escola, qual é a nossa linha de trabalho, como nós vamos conseguir a integração e fazer um propósito. Pessoal, gestão existe com espírito de unidade, portanto vamos construir essa unidade, esse entendimento. Não é todo mundo fazer junto todas as coisas, cada um faz a sua coisa no seu momento, mas com entendimento comum. Senão o tempo não rende, há muito o que fazer nas escolas. Então vamos passar algumas questões do que é gestão escolar, porque gestão e não administração, mas também administração. O que são dimensões? Existe uma dimensão mais importante que a outra, e não vamos entrar em detalhe dessas questões porque o nosso tempo é limitado. Mas como disse Vinícius de Moraes, tal como o amor, que seja infinito enquanto dure. Então, não é o que for dito aqui, é o que nós pensarmos, as vinculações que nós fizermos com o nosso trabalho, com a nossa realidade. Em primeiro lugar, gostaríamos de pontuar a questão da responsabilidade do diretor escolar como líder. O diretor escolar é o responsável máximo por tudo aquilo que acontece na escola. Coordenadores pedagógicos, supervisores pedagógicos poderão dizer que é bom que não sou eu. Não é? O secretário vai lá e vai falar com o diretor. Acontece que ele é o porta-voz, ele é o líder, ele é o mentor, ele é o responsável, mas ele é junto com os outros. O prefeito é um líder da educação, mas essa liderança depende de quem? O exercício dessa liderança de uma interlocução com o secretário. E o secretário depende de quem? Do subsecretário, que depende de quem? Dos diferentes
departamentos. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando com um princípio hoje em dia, a partir do entendimento de que são as pessoas que fazem a diferença e não as estruturas. Eu tenho visto muita Secretaria de Educação que tem estruturas maravilhosas, mas lado não funciona. Então, o diretor da escola é um líder, mas essa liderança deve ser liderança compartilhada. Educação boa é aquela educação que promove o desenvolvimento de lideranças na escola. Nós precisamos de alunos e mais alunos líderes. Nós precisamos de pais líderes participando da escola. Nós precisamos de professores líderes. Porque se o professor não é líder na sala de aula, é chato aguentar essa aula, é ou não é? Pessoal, nós vamos fazer uma palestra agora sobre a responsabilidade do gestor escolar. A responsabilidade do diretor da escola, cujo objetivo é estabelecer a unidade e integração de todas as ações do estabelecimento de ensino, de modo que concentre na formação e aprendizagem dos alunos. Essa aprendizagem demanda unidade, integração, foco em resultados, visão estratégica e de conjunto. Vocês perceberam a mudança do meu estilo? Perceberam? Número 1 e número 2. Número 1 traduzia o quê? Liderança. O que é? Mas como é que é? Liderança é um termo genérico. No comportamento, o que expressa? Integração? Como é que como apareceu a integração aqui? Na forma de comunicar. Na nossa comunicação nós temos que passar envolvimento, comprometimento, estar com, solidez de competência. Eu acredito no que estou fazendo. Se algum dia eu disser, pessoal, nós temos que fazer o que a Secretaria de Educação mandou, nós não estamos exercendo a liderança, nós estamos sendo administradores e maus administradores. Precisamos cuidar do nosso discurso. Muitas vezes nós dizemos, eu já fiz de tudo e não consegui nada, essa turma não tira o traseiro da cadeira, não adianta. Nós não prestamos atenção que na nossa comunicação, no modo como nós estamos trabalhando, nós deixamos de demonstrar que existe um compromisso para estabelecer mudanças. Número 1, eu falei sobre as questões. Número 2, eu li o texto formalmente. Número 1, existe gestão. Número 2, existe administração. Então, reparem bem, vamos prestar atenção. Muitas vezes a gente lê os livros achando que os livros vão solucionar. Quem soluciona os problemas, as dificuldades, somos nós, a partir da nossa atuação. E ela tem que ser compartilhada. Por quê? Boas mães que quiserem uma boa família não deverão disputar com o marido autoridade, ou abdicar, ou deixar para o outro. Olha, você não se comporta que você vai ver quando o teu pai vier aqui, vou dizer para ele. E o pai é que tem que tirar a cinta para disciplinar. Nós temos que conversar, dialogar, estabelecer coliderança. É a mesma situação na escola. Muitas vezes o coordenador pedagógico vai conversar com os professores rateiam, não desejam mudar o seu desempenho, em vez de ele usar estratégias profissionais para levar o professor a compreender a necessidade de mudança, vai dizer, bom, paciência, você sabe o que está fazendo,
Depois não chore quando o diretor ou diretora vier falar, ou quando a Secretaria de Educação vier. Estão reparando? Fragmentação, enfraquecimento geral. E a diferença, portanto, entre administração e gestão é uma mudança paradigmática. Não é uma mudança de agora aqui eu faço gestão, ali eu faço administração. Quando eu tomar uma decisão administrativa que é local, que eu o faça com espírito amplo. Pense grande ao agir no pequeno. Quando eu conversar com uma professora, com um aluno, com o pai, eu tenho que conversar com o espírito da educação, dos princípios e pressupostos educacionais, a fim de que eu não tome uma decisão com um, outra com outro. Quando eu me tornei diretora de escola, eu me vi diante dessa situação. Vinha o professor, olha, eu estou com problema em casa, eu vou precisar faltar. E agora? Ela está querendo dizer, não põe a falta para mim, não é? Ela não é, ela não está dizendo que vai faltar. Daí eu disse, que pena, mas o que você quer dizer com isso? Torne explícita a questão. Aí a própria pessoa vai dizer o que ela espera. Daí, e o que nós devemos esperar em relação ao nosso trabalho? É o atendimento aos interesses dos alunos. Eu já resolvi o problema, eu falei com a Mariazinha junta a minha turma com a dela, você não vai ter problema nenhum. Aí você diz, e agora, como é que eu faço? Quer dizer, temos que zelar pelos interesses da qualidade do ensino para os alunos. Os professores não vivem reclamando que 50 alunos é muito numa turma? Exato. Então, quando nós juntamos duas turmas, nós temos mais do que isso. Você pode fazer isso para algumas eventualidades, algumas questões. Mas olha, apenas para lembrar que toda a nossa ação, ela tem repercussão no estabelecimento de uma cultura escolar. E a nossa cultura escolar está muito orientada para protecionismo, condescendência, aceitação do status quo como natural, como normal. Se aparece um professor novo e tem uma ideia nova, os outros mais antigos vão dizer: calma, menina, você está entrando no magistério agora? Nós estamos aqui há 10, 15, 20 anos. E eu sei que isso não é possível. Então refresca sua cabecinha aí, sossega. Nossa ótica negativa. Se você pensar negativamente, é isso que você vai encontrar. Se você pensar positivamente, proativamente, é isso que você vai encontrar. Liderança depende de ótica proativa. E de saber que nós fazemos uma diferença com o outro. Precisamos pensar em flexibilidade e autonomia. Foi falado em autonomia. Bom, tem muita gente que diz assim, autonomia. Não temos muita autonomia. Pessoal, nós temos um entendimento inadequado de autonomia. Autonomia não é o direito de fazer o que bem entende. Democracia não é o direito de fazer o que bem entende. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui estudar nos Estados Unidos, a ideia que eu tinha dos Estados Unidos, uma sociedade democrática, e chego lá, vou a um restaurante, estava com um grupo de 6 estudantes, fomos a uma lanchonete
totalmente vazia, porque era cedo, perto do aeroporto onde estávamos, e tinha umas mesas assim, com cada mesa com 4 cadeiras, uma mesa lá, outra cá, nós éramos 6. Aí, como bons brasileiros, pegamos duas cadeiras, uma de uma mesa e de outra, e nos sentamos os 6 em torno daquela mesa. Veio o garçom e disse: desculpe, vocês não podem sentar aí. Mas, por quê? Porque não pode sentar aí. Mas não tem ninguém, não estamos atrapalhando o caminho de ninguém. Se alguém vier, a gente sai daqui. Não pode. Então vamos juntar 2 mesas. Também não pode juntar. Poxa vida, é uma sociedade democrática essa ou não? É uma sociedade democrática que zela pela segurança. A postura de corpo de bombeiros é que não deve haver cerceamento de passagem, existe uma metragem, uma distância. Eu não digo que a gente chega ao exagero de, no momento que não tem ninguém, fazer as coisas desse jeito. No entanto, é um hábito. A gente cria o hábito de ir dando jeitinho brasileiro e as coisas vão ficando como direito. A nossa escola está cheia dessas coisas. O hábito de fazer algazarra, de fazer bagunça, de começar a aula e o professor não está na sala de aula, ou o professor só está mais cedo, ou N coisas. Prestem atenção, coisas que, regularidades que foram estabelecidas no cotidiano escolar, que não favorecem a aprendizagem, não favorecem o processo de formação dos adultos e que ficam como se fosse um direito das pessoas. Isso não é autonomia. Porque isso é licenciosidade, é individualismo. Autonomia significa a capacidade de incorporar e de praticar as suas responsabilidades, assumir as suas responsabilidades. Isso é autonomia. É responsável quem é autônomo quem é responsável. Então, hoje em dia nós estamos teleguiando as pessoas. Nós temos filhos sendo sustentados pelos avós nos seus luxos, com o direito de ir e vir, mas não o direito de contribuir para o seu sustento, o direito e a responsabilidade de tirar o seu prato depois que come, de cuidar de si mesmo. Então, reparem bem, o maior dom que a educação pode passar para os alunos é a competência para eles cuidarem de si mesmos. E as famílias também. E sobre isso nós precisamos conversar mais com as famílias. Sobre os desafios de como construir isso numa sociedade que, orientada pelo hedonismo, que está gerando todo esse desvio que nós estamos vendo, que, tal como diziam os chineses, Confúcio disse: os abusos, como os dentes, só se arranca com dores. Daí não tem problema, eu tomo uma anestesia, mas até a anestesia dói ou não dói? É duro. Então, vamos pensar um pouquinho nessa flexibilidade que é necessária para construir a autonomia, mas monitoramento e avaliação. Fiquei muito feliz de saber que tem uma diretoria na Secretaria de Educação dedicada ao monitoramento e avaliação. Isso é condição para nós construirmos juntos a nossa autonomia. Porque é um setor que congrega dados e as escolas, muitas vezes, passam esses dados para a Secretaria como se fosse coisa da Secretaria. E depois eles não dão retorno para
vida não diz isso. Eu quero saber o que eu fiz com os dados que eu passei para lá. Eu tenho que trabalhar aqueles dados, eu tenho que ver. Eles dão um retrato da minha escola, do que está acontecendo lá. Já falamos sobre a participação dos pais, clima e cultura educacional. A nossa escola deve, pelo seu modo de ser e de fazer, transpirar educação, transpirar formação. É o sentido da escola. Quando o professor é displicente, por exemplo, ele está passando o contrário daquilo que ele dispôs. E ele faz mais ou menos isso, que eu vou retratar há pouco, e eu digo, quando eu falo com os professores, também poderei fazer alguma coisa semelhante. Olha aqui, cabecinha de bagre, você me respeite. O que eu fiz agora? Hein? Eu desrespeitei, não foi? E não me dei conta disso. Tem gente, isso eu já vi pais fazendo isso, vi professores fazendo isso. O que eu vou fazer agora? Vocês estão bem sentados? Não grite! E eu ainda acrescento: gritar é falta de educação. E eu estou dizendo que os outros aí que são mal educados não estão? E não estou me dando conta. E aí eu digo: estão vendo? Eu já tentei mudar o comportamento deles e eles não mudaram. E eu não me dou conta que eu reforcei. Porque eu repetia. E se eu repetia, porque aquele mau comportamento estava em mim. Então, pessoal, nós precisamos, como bons gestores, prestar atenção ao nosso discurso, à nossa forma de agir. Eu posso dizer assim: que bonitinho, gostei desse seu trabalho. Olha, pessoal, veja o que a Mariazinha fez de trabalho, não está bom isso daqui? Reparem no meu conteúdo e reparem no tom que eu estou adotando. O tom que eu estou adotando nega tudo o que eu disse, é ou não é? Qual é a comunicação mais forte? A explícita das palavras ou a subjacente do tom? Qual? Qual que é? O que vocês acham do meu cabelo? Bonitinho! Eu já sei que não gostaram, né? Então, pessoal, qual é a comunicação mais forte? A latente, a subjacente, essa que parece ser escondida, mas não é. Então vamos prestar atenção nessas coisas, não dos outros para chamar a atenção dos outros, mas de nós mesmos, para nós adotarmos uma atitude que ajude a construir um clima e uma cultura organizacional mais adequada. Eu sugiro para vocês lerem o livro que eu escrevi sobre cultura e clima organizacional da escola, porque ele lembra aspectos que a gente deixa passar despercebido, que são importantes. E um processo ativo, processo de ensino-aprendizagem ativo. O diretor da escola é um líder pedagógico. O diretor da escola é um mentor pedagógico, junto com coordenadores e supervisores. É preciso que adquiram o hábito de semanalmente, 10 ou 15 minutos que sejam do seu dia, ou na segunda-feira ou na sexta-feira, analisar a semana anterior, o que fizeram e propor o que vão fazer, propor com resultados, que mudanças nós pretendemos estabelecer.
que contribuições nós queremos estabelecer para criar na escola uma cultura educacional, comportamentos favoráveis à aprendizagem, um ambiente escolar mais ativo, com aprendizagens como processos mentais de resolução de problemas. Vamos conversar, vamos discutir e podemos convidar os professores que estão no horário permanência na escola, que aliás, pessoal, é uma área que vocês têm que se preocupar, viu? Esse horário permanência está muito mal usado, está esgarçado, é ou não é? Muita pouca gestão de tempo. Muito pouca gestão de tempo, é ou não é? Então nós precisamos, a gente começa a discutir o que pode fazer aqui, lá e acolá, e daí vem a ideia, olha, aqui no nosso horário de permanência nós podíamos também ter um processo mais ativo, para aproveitar melhor esse tempo, para não deixar a linha de barriga frouxa. A gente chamava, quando eu era pescadora, que a gente chamava de barrigada, né? Aquela linha frouxa, você não pesca nada. Então nós temos que ter um bom aproveitamento de tempo, um bom plano do que vai acontecer nesse horário de permanência, e podemos criar um hábito de 10, 15, 20 minutos fazer alguma coisa com aqueles professores para nós planejarmos o que vamos fazer naquela semana, avaliando sempre o que está para trás. E avaliação do desempenho acadêmico com foco na aprendizagem. Como liderança, o que é liderar? Lead, em inglês, é direcionar. A palavra liderança vem de lead em inglês. Significa direcionar. É a flecha que busca naquela direção. Eu gosto muito de uma representação de avaliação, que é uma flecha, aprendizagem, e na flecha está escrito avaliação. Essa imagem diz tudo, que o papel da avaliação é liderar para a aprendizagem. Mas a avaliação, repare o que o aluno faz. Ele vê uma notinha lá no canto, se ele gostou, está muito bem, ele guarda aquela folhinha, mas nem sabe por que ele tirou aquele número. E se não gostou, ele amarrota e joga fora. É culpa do aluno? Não, é responsabilidade do professor gerar naquele exercício, naquela prova, um momento de reflexão. Mas ele, professor, não fez a reflexão. Porque ele faz uma ticagem, pega o negócio aqui e faz assim, tchup, 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 pam, um número. Vocês já viram isso? Eu tenho visto isso em todos os níveis de ensino, pessoal. Então, daí nós dizemos, nós não temos tempo para fazer diferente. Mas nós estamos perdendo tempo fazendo desse jeito. E temos tempo. Tempo é o que você faz com ele, o modo como trabalha. E eu sei que faz diferente, porque eu fiz diferente. E a minha mãe dizia, Luísa, você não aprendeu que do jeito que você faz dá mais trabalho? Eu digo, não dá trabalho, dá mais realização. É alguma coisa eu posso dizer para vocês em sã consciência, que eu me tornei uma pessoa mais inteligente lendo os trabalhos do aluno e querendo entender por que ele diz o que diz, por que ele faz o que faz, e valorizando as coisas que ele faz e fazendo partir dali para mais assim. Eu gasto um tempo a mais, mas é um tempo mais satisfatório e é um tempo que rende e que não me dá uma coisa chamada retrabalho e o sentido do fracasso no fim do ano. Eu tentei de tudo e o aluno não foi aprovado. Não é ruim isso? Então, pessoal,
escola pensar em todas essas questões. Estas questões vão ser tratadas, então, levando em consideração dimensões de gestão escolar. Vocês peguem, por exemplo, 5 dimensões. A pergunta foi: existem dimensões mais importantes que outras? Todas são importantes. Assim como esse computador sem uma tomada não funciona, qualquer coisinha é importante, é ou não é? Então, tudo é importante para que nós tenhamos alguma tela, alguma apresentação. É ou não é? Nós vemos que muitas vezes na escola nós não fazemos algumas coisas porque eu não vou fazer isso porque vai agitar a turma. Mas depois de toda a agitação, com jeito as coisas voltam a ser o que eram. É ou não é? Então vamos ousar, vamos ter mais coragem, vamos renovar mais a nossa escola. E eu quero dar uma sugestão para vocês, que é buscar o desenvolvimento de competências contínuas e observando, refletindo, trocando ideias com os colegas, mas também lendo. E vocês, poderia passar a primeira tela, por favor? Vocês poderão, voltando atrás. Eu estou indo mais depressa que você. Ganhei. Então, vocês poderão, aqui neste site cedap.com.br, o site está em remodelagem, vocês vão ter, já tem lá, pode ser que saia do ar alguns dias e depois volte, artigos sobre gestão, sobre desenvolvimento de competências profissionais em serviço, sobre aprendizagem. Vocês podem ir lá, acessar, e vocês vão encontrar aí um livro de 128 páginas que eu escrevi, mas não está disponível no mercado para venda, só vai aparecer o ano que vem, que se chama Dimensões e Competências em Gestão Escolar. Acessem e façam um bom proveito deles. E eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês ganharam uma folhinha, não ganharam? Então é um quadradinho, e eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: nesta folhinha escrevam 1, 2, 3 ideias, o que quiserem escrever, mas não palavras soltas, uma frase completa, que seja uma ideia completa, não necessariamente que vocês ouviram, mas que vocês pensaram e pensaram assim: isso é importante fazer na minha escola, isso é importante instituir na minha escola. Eu vou pedir para vocês escreverem e depois vocês passam para o centro e alguém vai recolher essas folhinhas. Eu vou levar, eu conto com uma secretária que vai digitar. Quem sabe eu consiga organizar alguma coisa de proximidade entre o que vocês dizem e vou mandar para a Secretaria de Educação. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre vejo que saem imbuídos de boas ideias, de boas intenções. Como dizem, de boas intenções, o inferno está cheio, não é? Então, eu vou pedir à Secretaria de Educação que vocês façam encontros mensais. Nesses encontros mensais, vocês poderão retomar essas ideias, algumas, aquelas mais presentes, as mais vivas para vocês discutirem o que podem fazer juntos para promoverem essa mudança. E eu quero reiterar aquilo que o prefeito disse
estar no mapa nacional de referências em qualidade da educação. Deve. Agora vamos bater palmas para mais uma coisa. Nós estamos aqui hoje assumindo um compromisso de juntos promovermos essa mudança. Muito bem. Então, vejam bem o seguinte: comer e coçar é só começar. Então, estamos começando um semestre. Vamos trabalhar com entusiasmo, com vontade. Não vamos nos deixar arrasar por problemas, eles são naturais. É ou não é? E vamos enfrentá-los. Pessoal, parabéns a todos vocês, parabéns a Mara Canaú, parabéns ao secretário da Educação, não apenas por sua belíssima carreira, mas pelo que lidera nesse município, e felicidades a vocês. Muito obrigado.